Como é o audiovisual da USP? Bem, essa é uma das perguntas que eu mais escuto, pego aqui pela comunidade, pelo grupo, né? Então, como é que funciona o curso? O que a gente aprende? Como é que são os professores? Quais são as matérias? Quais são as especializações? Né? Também sempre escuto perguntas sobre a estrutura da USP, né? Como é que é lá o prédio, o que tem de equipamento? E por fim também como é que é o vestibular, né? Como é que faz para entrar no curso de audiovisual da USP, que com certeza é um curso de referência aí nessa área de cinema, rádio e televisão no Brasil inteiro. Então, a primeira coisa que eu queria colocar aqui nesse vídeo, que é um vídeo que vai ser até um pouco longo, que eu vou explicar todas essas questões com bastante calma, é o seguinte: existe um mito, né, de que a USP, de que o curso de audiovisual da USP, lá na ECA, é um curso precário, né, ou é um curso que não tem os mesmos recursos que, por exemplo, tem uma FAAP, né, ou alguma outra faculdade particular aqui no Brasil, né, ou até no exterior. Então, bem, primeiro já queria colocar aqui, isso é um factoide, tá? Isso é um mito. Tá? Então, quem está falando isso para você, com certeza não conhece o curso de audiovisual, provavelmente nunca foi lá para ver os equipamentos e a estrutura da USP. Tá? Então, posso dizer para vocês que atualmente, hoje, tá? Estou fazendo esse vídeo aqui em fevereiro de 2016. Tá? A estrutura lá da USP, da ECA, está muito interessante. Tá? O prédio novo tem alguns anos que foi inaugurado aí com, né, a todo vapor, assim, né, está funcionando 100% agora, e a estrutura do prédio está bem interessante. Você tem um estúdio grande, né, tem mais de um estúdio na verdade, tem salas de cinema lá dentro, tem uma ilha de edição super profissional com realmente isolamento acústico, máquinas que aguentam aí tranquilamente, são Mac Pros, aguentam tranquilamente vocês editarem, né, todo tipo de trabalho, tá? Também questão a câmera, a iluminação e outros equipamentos, tá? Tem mais que o suficiente para vocês fazerem os exercícios curriculares, né? Então, assim, talvez, por exemplo, uma FAAP ou outra faculdade no exterior, por exemplo, tenha mais estrutura ou tenha equipamentos que são mais de ponta, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que você vai ter uma melhor formação nesses lugares, tá? Então, o equipamento que tem são equipamentos bons, tá? Os equipamentos, e vocês vão poder usá-los da melhor forma possível. Vocês podem pegar o equipamento e usar nos filmes de vocês. Isso que é o mais legal. Não vai ter, por exemplo, algum funcionário ou monitor lá operando o equipamento por vocês, né? Então tem essa filosofia lá na ECA, que de fato são os alunos que fazem, né? Algo que, por exemplo, em algumas outras faculdades que eu acompanhei coisas, trabalhos acontecendo, vi que não era bem assim, né? Vi que alguns alunos, por exemplo, dependiam muito dessa interação com monitores e pessoas profissionais lá da faculdade, tá? Então, esse é o primeiro mito que eu já queria detonar aqui com vocês, tá? Então, se você tá com algum receio de ir lá na USP, de estudar na USP, não fique preocupado, tá? E bem, se você tiver de fato alguma dúvida sobre como que é lá, como é que funciona, como é que é o clima, como é que é a estrutura, eu recomendo que você visite a USP, né? O legal, inclusive, de lá é que é um local público, né? Se você quiser, por exemplo, visitar uma faculdade particular, é um pouco mais difícil. Lá não, tá? Inclusive, vamos pegar aqui um navegador. Se você pegar no Google e procurar por CTR USP, o que é o CTR? O CTR é o departamento dentro da ECA que abriga o curso de audiovisual. Então, se você colocar isso no Google, já vai vir aqui de cara o mapa com
a localização exata do prédio, você pode simplesmente chegar lá, entrar no prédio, conversar com os alunos que vão estar lá, conversar com o pessoal da secretaria, visitar as salas, tá? Você pode até dar sorte, de repente alguém te mostrar um pouco melhor, te apresentar lá o lugar. Existe também, se eu não me engano, um dia que existe uma visita agendada lá no audiovisual. Mas eu acho que até é melhor você ir num dia que você possa, né? Não é necessário ir nesse dia da visita. Tá? Se você pegar um dia da semana, no meio da tarde, por exemplo, pode ter certeza que vai ter bastante gente lá e você vai conseguir ter bastante informação, né? Porque às vezes nesse dia da visita tem uma pessoa para dar informação, né? E num dia normal você vai ter todos os alunos ali, é só você ter um pouquinho de cara de pau, chegar em alguém, perguntar, se apresentar, com certeza você vai ver que as pessoas têm uma abertura, são pessoas, na maioria, né? São pessoas bacanas que vão te dar aí várias informações. Então, bem, vamos falar um pouco sobre as matérias. Então, uma vez que você entrou, o que vai ser aprendido? O que você vai ter de disciplinas, de matérias lá no audiovisual? Então, vamos dar uma olhada aqui. Essa imagem é uma imagem, uma foto, né, tirada lá na secretaria do CTR. Então, se você for lá, que nem eu sugeri que você vá, né, você vai encontrar esse papel pendurado lá no mural. E ele tem todas as matérias separadas aqui por semestre. Então, você vê aqui é o primeiro semestre, então são essa linha aqui são as matérias do primeiro semestre, essas em vermelho são as obrigatórias, aquelas que a gente tem que fazer para se formar. Então, primeiro semestre, segundo semestre, a partir do terceiro já tem algumas azuis. Essas azuis são eletivas, tá? Optativas eletivas. E a partir aqui do sexto começa a ter também as optativas livres, que eu vou explicar com mais calma para vocês daqui a pouco como funciona. Então é interessante que nessas setinhas também tem como é que funciona o direcionamento de cada matéria. Então algumas têm inclusive requisitos, né? Então para você fazer, por exemplo, a matéria PTO, que é o que vem antes do TCC, você tem que fazer essas matérias aqui, direção 1, administração e produção, né, etc. Você tem que completar essas matérias para poder fazer o PTO e para você fazer depois o TCC. Né? Então, para você fazer o TCC, você tem que fazer o PTO e por aí vai. Né? Então, aqui dá para entender. Não sei se dá para ler muito bem aqui, até eu estou com um pouco de dificuldade. Então, mas tem como vocês encontrarem essas matérias também pela internet. E é até mais bacana porque a gente consegue achar com um pouco mais de detalhes. Então, como é que a gente encontra as matérias do audiovisual na internet? Então, a gente vai vir aqui, vamos escrever usp.br. Então, vamos entrar no site da USP. Uma vez entrando aqui, a gente vai clicar em Sistemas. Então, essa lista aqui são todos os sistemas que são usados pelos professores e pelos alunos da USP, né, para com vários objetivos aí, tá? Então tem e-mail, currículo Lattes, que são o currículo acadêmico, né? Aqui tem o sistema de ex-alunos, que outro dia eu entrei até. E aqui tem o Jupyter Web, que é onde a gente vai entrar. Então o Jupyter Web, quem inclusive se tiver alguém assistindo esse vídeo que já seja aluno da USP, já está cansado de ver, o Jupyter Web é um sistema em que você vai fazer praticamente todas as interações com a USP. Então, desde matrícula, então você vai escolher as matérias que você vai fazer no próximo semestre através desse sistema. Você também vai ver suas notas, boletim, etc. Você vai ver nesse sistema, vai tirar histórico escolar, vai pedir segunda via de carteirinha, etc, etc, etc. Então, aqui no Jupyter Web, a gente vai vir em disciplina, tá? Busca por disciplinas. Uma vez que a gente clicou aqui, vamos para unidades de ensino. Unidade de ensino, a gente vai entrar na ECA, Escola de Comunicações e Artes, é o segundo da lista.
e aqui tem algumas formas de buscar, tá? Então eu posso ver disciplinas em ordem alfabética, então ele vai ver todas as matérias da ECA, né? Então se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar todas as matérias da ECA inteira em ordem alfabética, então que não é muito útil para a gente. Posso vir por disciplinas por departamento, aí ele vai me dar uma lista de todas as matérias, mas não vai estar dividido por semestre. Ou posso vir aqui em cursos e habilitações, aí ele vai me dar um levantamento bem detalhado por semestre das matérias. Então aqui em curso superior do audiovisual. Interessante também que ele já mostra aqui que o curso superior do audiovisual é diurno. O que significa diurno? Significa que você tem aula de manhã e de tarde, só à noite que você não tem. Ou seja, não é um curso integral. Integral seria manhã, tarde e noite. Tá? Então, assim, uma coisa que eu recomendo também, para vocês ficarem aí espertos, é o seguinte: se você tem que trabalhar, por exemplo, de manhã ou à tarde, todo dia, eu não recomendo que você faça o audiovisual. Tá? Eu já vi mais de uma pessoa que conseguiu entrar no curso, né, e de repente teve que sair porque não tinha essa flexibilidade de horários e o curso exige muito. Nos 3 primeiros anos, pelo menos, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir ter um emprego com um horário fixo, né, com horário comercial. É totalmente impossível. Tá? O curso exige muito, absorve muitos alunos, a gente não consegue fazer quase nada. Inclusive, férias também quase não tem, feriado, fim de semana a gente também está ocupado, tá? Fazendo filme, fazendo pesquisa, tá? O curso exige muito. Então, se você não tem horário flexível, eu recomendo que você faça um curso técnico. Tá? Depois posso até fazer um outro vídeo ou falar mais tarde aqui sobre alguns cursos técnicos que eu acho bacana e recomendo vocês fazerem. Então, entrando aqui em curso superior do audiovisual, aqui tem toda uma série de informações sobre o curso e o que interessa mesmo está um pouco aqui para baixo. Então, disciplinas obrigatórias, então está separado aqui por período, né, por semestre, primeiro, segundo, né, até o oitavo. Aí aqui tem as optativas eletivas e as optativas livres. Então, explicando com mais calma aqui, as obrigatórias você tem que fazer de qualquer jeito. As optativas eletivas você tem que fazer algumas. Então existe um mínimo que você tem que fazer. Então olha só, aqui ele está descrito aqui, ó. Optativas eletivas, você tem que fazer 40 créditos aula, ou seja, tá vendo esse crédito aula aqui? Então você tem que somar 40, né, créditos aulas somando as suas matérias aqui, suas optativas eletivas. Então, cada uma delas vale 4, você tem que escolher 10, né? Pelo menos 10 dessas optativas eletivas para poder se formar. E aí nas optativas livres você tem que cursar 16. Então aqui tem um negócio interessante que é o seguinte, você vai ver que só tem 4 e 4, 8. Mas e as outras 8? Então essas que são livres, o bacana é que você pode fazer em qualquer faculdade da USP, qualquer curso, né? Eu, por exemplo, fiz uma matéria na astronomia que foi bem legal, Introdução à Astronomia. É uma eletiva livre bem popular até no audiovisual. Muita gente fazia, pelo menos quando eu prestei, né, quando eu fiz o curso, e foi muito, muito bom, assim, eu acho que expandiu bastante aí meu conhecimento, né, minha visão de mundo, né, uma coisa até mais cosmológica. Mas voltando aqui ao que interessa, vamos falar semestre a semestre como é que funciona. Então, faz alguns anos, né, eu já estava até, na verdade, me formando, e eles mudaram bastante a estrutura do curso. Tá? Então, o que eu estou falando aqui já nem é o que eu vivi lá no curso. Então, eu me atualizei, aí conversei com alguns ex-alunos, né, e eles me deram esse toque aí, então eu vou passar para você o que eles me passaram. Então, os semestres são divididos em semestres teóricos e semestres práticos. Por quê? A ideia, né, do curso do audiovisual, vocês lendo inclusive um textinho que eu vou passar para vocês lá do manual da FUVEST, a ideia do curso é gerar profissionais que, além de serem tecnicamente, né, competentes, né, mas que tenham também um cabidal, né, acadêmico, que tenham um conhecimento teórico
largo, né, e que saibam fazer coisas de uma forma com competência técnica, mas também com, né, uma certa intelectualidade. Aí você está fazendo algo com um conceito, né, baseado em todas essas teorias e informações acadêmicas que você tem. Então, como eu fiz, por exemplo, né, quando eu estava cursando, às vezes tinha uma dificuldade grande, porque a gente tinha muita teoria e tinha que fazer os trabalhos práticos ao mesmo tempo. Isso era quase impossível. Muitas vezes a gente deixava algumas coisas meio de lado, né? Até pegava DP, essas coisas, porque não dava tempo. É muito tempo para você fazer um filme, né? Você vai ser absorvido mesmo por aquilo. Então eles mudaram. Então o primeiro semestre, esse primeiro período, né? Ele é um semestre que a gente já pode ver que é um semestre teórico. Então, começa aqui com História do Audiovisual e História do Audiovisual Brasileiro. Né? Então, são várias, né, matérias. Então, é a História do Audiovisual 1, né? Depois continua no 2, etc. Aí tem aqui Expressão por Imagens e Sons. É já uma instrumentalização de leve para você aprender, começar a aprender linguagem audiovisual. Então, como é que funciona para você captar uma imagem, como você vai captar, como é que você vai compor a sua imagem. E você também já vai aprender a questão do áudio. Então, essa matéria é dividida em dois. Então, se a gente dar uma olhada aqui, clicar nesse código aqui da matéria, a gente vai poder ver a matéria em detalhes. Isso é bem bacana. E vocês podem ler depois o programa de todas as matérias. Eu recomendo, inclusive, que vocês entrem aqui nesse sistema e vejam tudo com calma. Então, essa matéria, você vê que ela é dividida, inclusive, entre dois docentes, que é o João Godoy e o Luiz Angerame. Tá? Então, o João Godoy é o professor de áudio e o Angerame é o professor de imagem. Tá? Então, eles vão se dividir, cada um vai dar uma metade, provavelmente são 2 aulas por semana, e é isso mesmo, aqui são 8 créditos aula, ou seja, cada aula é 4 horas, então um crédito aula significa uma hora por semana. Tá? Então aqui são 8 horas de aula por semana. Então vocês vão ter aí uma aula de 4 horas com cada um desses professores, né? E depois cada um dá uma nota, você vai ter uma média dessas notas e vai ter uma nota geral aqui em expressão por imagens e sons. Então, essa matéria, vamos dizer que ela é um pouquinho mais prática, mas também já mistura um pouco de teoria com prática. Dramaturgia audiovisual, então aqui vocês já vão começar a aprender a criar histórias para cinema. Né? Rádio e mídias sonoras, então aqui vocês vão começar a aprender também a criar conteúdo para rádio, criar conteúdo somente com sons. Tá? Se a gente dá uma olhadinha aqui, o que vocês vão produzir nessa matéria? Ela tem teoria, mas ela tem um pouquinho de prática também. Ó, trabalho de captação e produção de paisagem sonora, produção e direção de texto locutado, ou seja, vocês vão criar um texto de locução e dirigir, né, uma pessoa, talvez um ator, que vai fazer essa locução. E depois fazer um programa de rádio, um programinha radiofônico. Tá? Então, inclusive tem aqui as notas que cada um desses trabalhos vale. E aí, em imagem 1, vocês vão ter, basicamente, vocês vão aprender sobre fotografia digital e analógica, tá? Separadamente. Também é separado em 2 professores, então é o Fernando Scavone e o Joel Lanaina. Também são 8 créditos aula. E vocês vão aprender desde fotografia pinhole, né? Vocês vão criar uma câmera com uma latinha, vão revelar, né? Pelo menos quando eu fiz era assim, não sei se mudou. Depois vão trabalhar também com filme 35mm né, em câmera fotográfica. E vocês também vão aprender as bases do Photoshop. Tá? Então você fala, mas o que tem a ver Photoshop com cinema? Tem muito a ver, vocês têm que entender o que é uma imagem digital para vocês terem uma ideia melhor na hora de vocês editarem, fazer uma pós-produção, trabalhar a cor, né, etc. Então, seguindo adiante aqui, o segundo período ele é um período prático. Então, todas essas matérias que você está vendo aqui, imagem 2, direção 1, som 1,
produção, edição, grafismo, direção de atores. Praticamente todas essas matérias vão ser voltadas para um exercício que chama rodízio de funções. Então, como é que funciona? Vocês vão trabalhar em vários filmes, tá? Então, cada um desses filmes vocês vão trabalhar em dupla e cada filme vocês vão cumprir uma função diferente. Então, vai ter um filme que vocês vão dirigir em dupla, um filme que vocês vão fazer o som, um filme que vocês vão fazer a produção, a montagem e, bem, etc. Tá? Eu não sei exatamente quais são todas as funções que vocês vão cumprir, que às vezes eles podem mudar uma coisa ou outra, mas basicamente vai seguir aqui as matérias que a gente vê aqui. Seguindo adiante, então vocês vão fazer esse grande trabalho prático aí no último semestre do primeiro ano e aí vão passar para o segundo ano, né? Então no terceiro semestre vocês vão ter aqui algumas matérias mais teóricas, né? Então volta a ter história do audiovisual brasileiro, estética e teoria, é basicamente teoria da comunicação, mas um pouco aplicada nesse universo do audiovisual. E já vem aqui uma matéria também mais especializada em roteiro. Tá? Aqui também tem alguns trabalhos. Tá? Então, na verdade, não, mentira. Aqui nesse semestre não tem trabalho prático. Tá? Até chequei aqui, no terceiro semestre é um semestre só teórico. E aí aqui no quarto vocês têm essa matéria de documentário, em que vocês vão aprender a teoria do documentário, história do documentário, e vocês vão fazer um trabalho que são os exercícios livres. Tá? Então, como é que funcionam os exercícios livres? Cada aluno pode fazer o que quiser, né? Cada aluno tem direito a uma diária de equipamento, e se vocês se juntarem com outros alunos, vocês podem fazer projetos que têm um maior número de diárias. Basicamente é isso. Você pode, por exemplo, fazer um clipe, você sozinho, com uma diária, ou você pode se juntar com 4 pessoas, né, um grupo de 5, e fazer um trabalho com 5 diárias, por exemplo. Tá? Passando aqui para o quinto período, né, então já é o terceiro ano. O que vocês têm no terceiro ano? Vocês têm 2 semestres que eles se dividem aqui nas matérias teóricas, né? Então, tem um pouquinho para cada, né? Continua tendo história. Aqui vem legislação e mercado audiovisual, que é uma matéria muito legal, dada também pelo Calil, né? Que é o mesmo professor que dá a história do audiovisual brasileiro. E vocês têm aqui 2 trabalhos práticos ao longo do terceiro ano. Então, no primeiro semestre do terceiro ano, vocês vão fazer um documentário. Então, usando o que vocês aprenderam aqui no segundo semestre do segundo ano, no início do terceiro vocês vão fazer um documentário, um curta-metragem. E aí no segundo semestre vocês vão fazer um trabalho de TV. Tá? E aí isso pode variar bastante. Né? No meu ano, por exemplo, quando eu fiz o trabalho de TV, foi uma cobertura, né, de um evento que na verdade é um festival de videoarte que chama Vídeo Brasil, organizado pelo Sesc. Então a gente fez vários vídeos relacionados a esse festival, inclusive isso foi exibido, né, na TV Sesc, foi bem legal na época. Então isso pode mudar bastante, eu não sei sinceramente como é que está funcionando agora. Bem, e aí, entrando aqui já no quarto ano, né? Então vocês vão fazer aqui no terceiro documentário, depois TV. Entrando no quarto ano, vocês começam a se preparar para o TCC. Aí vem aquela pergunta, como é que é o TCC, como é que pode ser, como é que vocês fazem e tal. Então, pode ser um trabalho prático, então você pode propor um trabalho prático. Tá? Quando eu fiz, existia inclusive uma banca que selecionava alguns trabalhos práticos para serem feitos. Então nem todo mundo conseguia fazer seu projeto. Não sei como é que funciona hoje. Tá? Inclusive eles faziam essa seleção por uma questão de limitação de equipamentos e porque eles também davam uma grana. Não lembro
quanto era exatamente, acho que eram uns R$ 2.000 que eles davam e o resto o aluno mesmo completava. Então, no primeiro semestre do quarto ano, tem essa matéria aqui que é o PTO, Projeto Temático Orientado, que vocês vão discutir com os professores, né? Basicamente, vocês vão apresentar a ideia que vocês têm para a TCC e vão discutir com eles. E depois vem, de fato, a matéria de TCC, em que vocês vão ter um orientador, né, conversar com esse orientador e no final apresentar, né, para uma banca o TCC de vocês e esse TCC, sendo aprovado, você vai ganhar uma nota em cima dessa matéria e pronto, você está em tese aí pronto para se formar, né? Só você completar os seus créditos e você está formado. Bem, não falei também, mas o TCC também pode ser teórico. Eu, por exemplo, apresentei um projeto prático, na época não foi aprovado pela banca, e eu acabei aproveitando o projeto que eu tinha começado, né, e fiz uma monografia sobre roteirização em parceria com atores através de sessões de improviso. Então, de fato, eu chamei alguns atores, a gente fez sessões de improviso e eu criei a partir disso um roteiro de longa-metragem. E nessa minha monografia, eu documentei essa metodologia, como foi feito, outros cineastas que fazem coisas parecidas e tentei criar aí um método, né, em cima dessa minha experiência. E acho que foi um trabalho bem bacana que depois me deu experiência para que eu pudesse fazer outros trabalhos aí, que inclusive segui bastante essa minha metodologia. Então, basicamente é isso. Tem essas outras matérias aqui que eu acho bacana vocês darem uma olhada, mas basicamente elas estão como apoios, né, para que vocês façam também os exercícios práticos. Então, se você vai fazer uma direção de arte de um filme, é recomendado, né, que você esteja fazendo, claro, a matéria de direção de arte e por aí vai. Okay? Existia, quando eu fiz o curso, né, existia algo que eram as ênfases. Então, a partir do segundo ano, você escolhia uma ênfase. Na verdade, você podia escolher entre 2 a 3 ênfases e você se especializava. Então, por exemplo, vou fazer direção, produção e fotografia. Foi o que eu fiz. Hoje em dia eles acabaram com esse sistema. Acho uma decisão, inclusive, muito legal, muito inteligente, porque, claro, os alunos querem conhecer a fundo todas as áreas. Então, agora que, de fato, os alunos têm essa possibilidade. Então, se você for ali insistente, você consegue fazer todas as matérias que você quiser. Não sei agora, sinceramente, como que isso se relaciona com os trabalhos práticos, mas aí, mais uma vez, isso é uma coisa que vai mudar de ano a ano. Inclusive, em geral, o curso do audiovisual ele muda bastante, né? Ele começou em 2000 e eu lembro que quando eu entrei, né, de 2005 para 2006, que foi o ano que eu entrei, teve várias mudanças, né? E eu acabei de falar com uma ex-aluna minha e ela me confirmou isso, que agora de 2014 para cá mudou um monte de coisa, parece que está melhor e tal. Então, você vê, a gente, cada um que entra, cada ano, né, cada turma que entra tem uma experiência diferente. Mas aqui tem assim um geral que com certeza não tem como ser muito diferente disso também. São coisas específicas que vão mudando. Então, não vou me alongar muito aqui na questão das matérias. Acho que vocês podem e devem ver aqui com calma, ler essa lista toda, né, dar uma olhadinha em alguns com mais detalhe. Tá? E agora, então, vou falar um pouco sobre a questão do vestibular. Então, como é que faz para entrar na USP? Tá? Então, se você não conhece ainda, você tem que conhecer o site da FUVEST. Então, você vai entrar em fuvest.br, tá? E esse site aqui bem bonito, né, que você vai cair nele. Tá? Então, como é que funciona? Então, vocês vão ver aqui FUVEST 2016. FUVEST de 2016 ela já passou, né? FUVEST de 2016
começou em 2015 para quem quer entrar no curso agora em 2016. Então, o curso já está começando, inclusive. Tá? Então, quem for prestar esse ano vai fazer a FUVEST 2017. Okay? Então, só para deixar claro. Mas, se você já quiser se informar sobre o processo, como funciona, você pode e deve já dar uma olhada aqui no processo da FUVEST 2016. Então, o que é o mais importante aqui? Tá? Então, aqui vocês vão ver, cliquei em FUVEST 2016, aqui tem novidades, então aqui eles vão colocando as notícias, né, conforme as coisas vão acontecendo, os informes, estatísticas, então você vai poder ver relação candidato-vaga, nota de corte, né, um monte de coisa. Mas o mais importante, fundamental, é isso aqui, o manual da FUVEST. Se você quer entrar na USP e você ainda não leu o manual da FUVEST, para tudo que você está fazendo, para esse vídeo, ou não, vai ver isso depois, mas assim que acabar esse vídeo, entra aqui e baixa esse manual e lê, tá? Ele é grande, mas você não precisa ler ele inteiro para entender. Mas é fundamental que você conheça ele, tá? Então, entrando aqui no manual, aqui eles já separam tudo, né, em tópicos, mas eu recomendo que você já venha aqui direto, manual completo em PDF. Então, cliquei aqui, ele já vai me jogar para o PDF do manual. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Então aqui tem tudo que você precisa saber sobre o vestibular da USP. Então eu vou passar aqui, dar uma pincelada no manual para mostrar as informações mais importantes que vocês têm que saber. Então, primeiro, calendário, quando que as coisas acontecem. Claro, importantíssimo. É bom você dar uma olhada para já saber, porque as datas não mudam muito de ano para ano. Então, por mais que, mas já passou, tá, mas você vai ter uma boa ideia de quando as coisas acontecem, quando abrem as inscrições, quando são as provas, etc. Tá? Então aqui ele fala inclusive de quando acontecem as chamadas, ou seja, quando é que eles anunciam quem foi aprovado, tá? E dão várias informações aqui, inclusive se você entrar para a lista de espera, por aí vai. Então, aqui eles começam a falar sobre as carreiras. A carreira do audiovisual é a 150, então vamos direto para ela aqui, ó. Curso Superior do Audiovisual. Então, como é que funciona o vestibular para audiovisual? O primeiro você vai ter que fazer a prova da primeira fase, que são conhecimentos gerais, são questões de múltipla escolha. Depois tem as provas da segunda fase. Então, se você for aprovado na primeira, você vai ter que fazer esses 3 dias de provas aqui. Então, é português e redação, aí segundo dia é um dia que tem várias matérias juntas, e no terceiro dia História e Geografia. Além dessas 3 provas, ainda tem na verdade um quarto dia, uma quarta prova da segunda fase, que é a prova de habilidades específicas. Então ele explica aqui, ó, cada uma das 5 provas, né? Então, a primeira fase, as 3 aqui da segunda e a específica, cada uma dessas provas vale 100 pontos. Então, as primeiras têm peso 1 e a prova específica tem peso 2, ou seja, a prova específica vale 1/3 da sua nota. Tá? Então, ela é bem importante aí na sua aprovação. Importante notar aqui, ó, são 35 vagas para esse curso. Tá? É um curso bastante concorrido. 35 vagas é pouco, por quê? São mais de 1.000 candidatos por ano. Então, se você quer prestar audiovisual para a USP, saiba que é um curso bastante difícil de passar. A nota de corte é alta, tá? Você pode dar uma olhada lá, inclusive no site da FUVEST, em comparação aos outros cursos, principalmente cursos de humanas, é uma nota de corte bem alta. Então exige aí uma grande dedicação sua, tá? Então se você quer fazer na USP, já saiba disso. Se você não quer se preocupar com o vestibular, recomendo que você já pense em outro caminho, tá? Então, vamos seguir adiante aqui. Então, ele fala de todas as carreiras, a gente não precisa ver isso. Então, aqui ele fala sobre o processo de inscrição, então os documentos que você precisa, tá? Provas antecipadas de habilidades específicas. Muita gente vem me perguntar, então quer dizer que a prova específica é antes da primeira fase? Não é. A prova específica do audiovisual é depois, é na segunda fase. As provas antecipadas são para música e artes visuais. Artes visuais
é o curso que se chamava antigamente Artes Plásticas, que é desenho, pintura, escultura, vídeo, performance, instalação, etc. Tá? Até tem um pouco de vídeo, mas não tem nada a ver com cinema, com audiovisual. Falam aqui também da questão de deficiência, questão do treineiro, se você ainda não tem o ensino médio completo, você pode prestar como treineiro. Fala da taxa de inscrição, ou seja, toda a questão que você vai ter que saber para se preparar para esse processo aí meio burocrático, né? Questionário socioeconômico, então eles querem saber basicamente quanto dinheiro você e sua família tem, e dependendo disso você pode até fazer uma declaração de que você não pode pagar a taxa, se eu não me engano são R$ 150 ou 145, 140. E aí, se você, dependendo da sua situação financeira, se for um pouco mais delicada, eles não cobram essa taxa de você. Bem, então aqui eles estão explicando aí com mais calma como é que funciona a avaliação da primeira fase, da segunda fase, quais são os critérios, como é que eles preenchem as vagas, como é que eles classificam vocês dentro da nota de corte, classificação final. Aí tem o Inclusp também. O Inclusp é também a questão da escola pública, né? Então existe essa preocupação. No Inclusp vocês ganham aí um bônus. Quem é de escola pública ganha um bônus nas notas, tá? Então aqui ele explica também a conta que você vai fazer se você for de escola pública. Então, orientações gerais, aqui no caso para os dias da prova, o que levar, o que não levar, o que é proibido, por exemplo, não pode levar relógio, tá? Inclusive teve aí nesse último ano um problema, porque as pessoas não podiam levar relógio, não tinha relógio na sala, e os monitores tiveram uma grande dificuldade aí de ficar avisando o tempo para as pessoas. Então, isso é importante você saber também, tá? Bem, seguindo adiante, aqui tem um edital, aqui basicamente é tudo explicado com muita calma, é a parte mais burocrática mesmo. E vem o programa das provas, ou seja, tudo que pode cair nas provas da FUVEST. Então, se você tem alguma dúvida em relação, por exemplo, você quer fazer uma revisão, né, para você estudar para a FUVEST, tá aqui tudo que cai. Tá? Então, você pode ler aqui. Mas basicamente isso aqui é um programa de ensino médio, tá? Mas é interessante, você pode vir aqui e ver, por exemplo, tem coisas que não caem. Então eu lembro que quando eu prestei, eu vim e eu vi aqui determinadas questões dentro por exemplo, geometria analítica, eu via que não caía na primeira fase, né? Inclusive eu vi até pelas provas anteriores e tal que eu fui fazendo. Então tinha coisas que que eu não precisava estudar, e aí eu fui também criando uma estratégia nesse sentido, tá? Inclusive o que eu mais recomendo vocês fazerem para que vocês se preparem para a primeira fase acessem as provas antigas, façam todas as provas antigas, porque só assim você vai entender o formato da prova e conseguir também se preparar aí na questão do tempo e tal. Então aqui está explicado com mais calma as provas de habilidades específicas, né? Então com mais detalhes. Então onde que tem o endereço, né, do auditório em que é feita essa prova, o horário. Então, prova terá início às 9 horas com 4 horas de duração. Fala do objetivo da prova, fala as notas que você vai ter, né? Então vale 100 pontos com peso 2. E aqui tem um programa da prova. Então, o que você precisa saber? E uma bibliografia. Dentro dessa bibliografia, de cara, eu recomendo que você leia o Story, do McKee. É o livro mais importante aqui, não só para a prova, mas também para a vida, né? Se você vai fazer audiovisual, você precisa entender um mínimo de dramaturgia. E esse livro é uma ótima introdução para você. Se você já leu o Story, quer ler um pouquinho mais, recomendo O que é Cinema, do Jean-Claude Bernardet, que inclusive é um professor aí da ECA, tá? Então, bem, seguindo adiante aqui, você vai poder ler com mais calma e ver direitinho tudo que está
colocado ali no manual. Então aqui eles falam a questão dos locais da matrícula, onde você pode fazer matrícula. Fala um pouquinho também sobre os campos e as faculdades da USP. Então, ó, campus da capital, que é a cidade universitária. Então ele vai dizer quais são as faculdades. Ó, a ECA já está bem aqui em cima. Tá? Então realmente um grande manual sobre o que é a USP, como é que funciona esse vestibular. Tá? É bom ler com calma isso aqui. E aqui, por fim, tá? É onde eu queria chegar, informações sobre os cursos. Tem um texto bem legal aqui sobre audiovisual, que eu acho que vale a pena todo mundo que está pensando em fazer audiovisual ler esse texto. Então, opa, carreira 150 está aqui. Então aqui ele fala, ó, o curso do audiovisual prepara profissionais com formação teórica e prática para desempenhar funções técnicas e artísticas em diversas áreas da realização audiovisual. E aqui ele vai entrando em detalhes sobre a filosofia do curso e basicamente o que você vai aprender. Okay? Fala sobre a infraestrutura, de inserção profissional e tal. Tá? Então, sobre o manual, basicamente é isso. Fundamental que vocês leiam. Tá? Então, finalizando aqui, reforço para vocês. Vão conhecer a USP. Tá? Se você tem interesse em fazer o curso de audiovisual, lá é super aberto, é um espaço público. Você pode assistir aulas lá, inclusive, se você pegar o horário das aulas, né, o local, ver a sala, conversar com o professor, né, principalmente as matérias teóricas, tá? Você pode assistir numa boa, né? Inclusive dá uma boa noção para você do que se trata esse curso, né? E aí, por fim, na questão da preparação da prova específica, tá? Eu também faço essa preparação para as pessoas que estão pensando, né, em prestar esse curso, às vezes até pessoas que estão ainda no ensino médio, primeiro, segundo ano, que estão pensando em prestar audiovisual, e principalmente para quem está de fato ali no ano do vestibular e quer aprender, né, quer aprender a fazer essa prova. Então, vou mostrar um pouco para vocês do meu site para que vocês tenham uma ideia desse trabalho que é feito. Então, eu já faço esse curso há uns 10 anos, tá? Então, é um curso que ele tem uma versão presencial e uma versão online. Tá? Então, na versão presencial, é um curso que a gente faz algumas vezes por ano, tá? Mais ou menos 5 vezes por ano. E agora, inclusive, vocês clicarem aqui, já tem todas as informações da próxima turma, as datas, o horário e esse formulário aqui de inscrição. Tá? Se você tiver qualquer dúvida ou quiser fazer de repente numa data futura, coloca aqui seu e-mail na nossa lista e você vai recebendo e-mails periodicamente aí cada nova turma, também com algumas informações e tal. Aqui também nesse site, tem um arquivo de provas que vocês vão poder acessar todas as provas, ou na verdade não todas, porque algumas provas elas meio que se perderam, mas vocês vão conseguir acessar praticamente todas as provas. Por exemplo, a última prova aqui de 2016 já está disponível, então tem o vídeo que foi passado, o áudio que foi passado, a prova aqui em PDF, então está livre o acesso aqui, vocês podem acessar. E tem também o curso online, tá? Então se vocês ainda estão, de repente não tem certeza se você quer fazer o audiovisual mesmo, ou se você não mora em São Paulo, o curso online é uma opção bem legal, que vocês vão poder se preparar através de videoaulas, que eu mesmo faço, tem bastante detalhe. Então vou mostrar aqui rapidinho o conteúdo do curso. Vocês vão ver que cada item desse aqui é uma videoaula, tá? Então são 9 horas de conteúdo no total. E tem umas inclusive que são grátis. Se você clicar aqui, por exemplo, vocês têm algumas explicações mais detalhadas sobre alguma dessas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Então, por que existe a prova específica?
o que exatamente você vai ter que fazer lá, quais são as habilidades exigidas, como é que funciona a prova lá no dia, o que acontece, por aí vai. E, bem, se você tiver alguma dúvida, tem também como você entrar em contato comigo direto aqui, né, através dessa seção contato do site. Também tem a própria página do Facebook que vocês podem acessar. Você colocar prova específica no Face, vocês já encontram, tá lá. E, bem, sempre tem informações, coisas que eu posto para ajudar vocês. E é isso, né? Acho que eu já falei bastante. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Obrigado aí pelo tempo de vocês, tá? E se você realmente decidir por fazer o audiovisual, boa sorte, né? Espero que você consiga se preparar da melhor forma possível.